Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, cura, recompensa vem sem demora. Você crê? Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare. Nunca pare. Em tempos de guerra, nunca pare. Libera a palavra. O escape
Graça e paz, Igreja do Senhor, amigos, irmãos que já estão se conectando aí com a gente. Fique à vontade, desde já convide o Espírito Santo para participar com você desse estudo. Convide o Espírito Santo para abrir seu entendimento e também convide outras pessoas para assistirem com você esse estudo que nós entendemos que é de grande importância para toda a família. Então, convide as pessoas, convide o Espírito Santo, convide sua família, convide seus amigos. Bom dia, gente! Paz do Senhor! Graças a Deus, nós temos ficado muito felizes com as pessoas que estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor e pela mudança de mente que o Espírito Santo tem produzido em nós através da verdade dele. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quanto mais nós conhecemos quebra as cadeias que existem em nossos corações, que existem na nossa alma, que existem no nosso espírito. Então convide o Espírito Santo. Nós vamos orar e nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, te convidamos para nos instruir, te convidamos para nos convencer, te convidamos, Espírito Santo de Deus, a transformar o nosso entendimento nesta manhã. Pai amado, nós clamamos a Ti para que os Teus anjos poderosos estejam, ó Deus, sendo liberados agora para agirem em cada família com poder, para que todo mal não prevaleça. Nós convidamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja sobre cada casa. E qualquer um, Deus, que estiver tendo impedimento, ó Deus, para conhecer a verdade do Senhor, nesse dia, tanto pela manhã quanto pela noite, Pai, nós pedimos a Ti que todos esses impedimentos sejam quebrados em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor opere libertação em cada família, que o Senhor opere libertação nos casamentos, que o Senhor opere libertação nos adolescentes, nas crianças, nos jovens. Pai, nós clamamos ao Senhor para que as nossas famílias sejam reconhecidas como famílias benditas do Senhor. É assim que nós queremos ser reconhecidos, Pai, como famílias benditas do Senhor. Que o Teu sangue seja sobre o nosso lar. Que o Teu sangue seja sobre cada casa, sobre cada casamento, sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E como na semana passada, o nosso desejo é que todos vocês que estão conosco participem juntos. Acrescentem, perguntem, se a gente não souber responder, a gente pesquisa, a gente estuda e responde depois. Mas vamos ter essa interação porque eu acredito que nos acrescentou muito. Lembrando, gente, que aqui nós vamos tratar muitos termos técnicos científicos. Não sou cientista, mas estudei para preparar esse estudo para a gente ter os dois lados, né? O que os cientistas falam, o que a Bíblia nos fala sobre pornografia. Então, talvez você faça alguma pergunta aí que eu não saiba. Ou talvez você vai acrescentar coisas que será muito relevante para mim e para o nosso estudo. Então, vocês podem ficar à vontade. Bom, nós temos trabalhado sobre proteger o nosso lado dos ataques do inimigo. Porque, enfaticamente, nós temos reforçado que o projeto do diabo desde sempre foi destruir a família. E hoje, na semana passada, nós falamos o ataque que ele faz às crianças por meio dos brinquedos e vimos que os brinquedos, eles têm uma função pedagógica, eles têm uma função lúdica de passar ensinamento para as crianças. E reforçamos a responsabilidade dos pais de pesquisarem melhor, terem cuidado ao adquirir um brinquedo para o seu filho. E também acerca do cuidado sobre aquilo que está sendo colocado dentro da sua casa. Hoje, nós vamos para a segunda parte deste estudo, que é a pornografia. E a pornografia,
nós poderíamos dizer que seria um assunto que atingiria só os adultos. Só que cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à pornografia com idades muito pequenas. Então nós já temos crianças que desde a tenra-idade estão tendo acesso à pornografia, fora os adultos que estão presos nesse vício. E sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a pornografia e como isso atinge diretamente a nossa casa, como isso atinge a nossa família, quais os malefícios que isso traz para os casamentos, que isso traz para as crianças e que isso traz para os adolescentes. Porque, como eu disse, atinge toda a família, atinge toda a casa. Nós vamos observar o que os cientistas falam sobre esta questão, tá? Nós vamos passar por alguns estudos. Há poucos estudos brasileiros sobre isso. A maior parte dos estudos, eles são americanos, até porque os americanos, eles estão vendo os prejuízos que os seus adolescentes estão tendo por conta do alto consumo de... E como eles estão sendo prejudicados. Então, há mais ou menos 20 anos, muitos estudiosos americanos têm feito esse estudo sobre os efeitos da pornografia na mente humana. Então, a maior parte dos estudos, como eu disse, há poucos estudos brasileiros sobre esses efeitos da pornografia, mas há muitos estudos americanos. E aí nós vamos ver que são cientistas renomados, cientistas que há mais de 20 anos têm se ocupado dessa pesquisa. E baseado nessas pesquisas que nós vamos fazer o nosso estudo e também na palavra de Deus, que é a nossa maior autoridade, tá? A palavra de Deus é o que nós temos de maior autoridade aqui nesta manhã e diante dos nossos estudos. Então vamos lá, gente. A palavra pornografia é uma palavra que tem a sua origem grega, que vem de porne, que é prostituta, e grafia, ou grafém, que é escrever. Então eram escritos que eram voltados para as prostitutas naquele período grego. Hoje nós sabemos que a pornografia ela é muito mais ampla, ela é muito maior. Por quê? Porque hoje a pornografia está relacionada àquilo que é obsceno, e também está relacionada a vídeos, a fotos, a textos eróticos que são criados justamente para causar excitação sexual. Então a pornografia ela tem esses viés. Ela pode ser por meio de fotos. Antigamente, antes da era da informática, da era da internet, né, vamos dizer assim, existia muito a questão de fotos. As revistas, como nós conhecemos muito bem, revistas muito famosas, que traziam corpos nus. Temos a questão dos textos eróticos, livros eróticos, que muitas donas de casas liam. Só que hoje, com a questão da internet, desse acesso fácil a tudo, a pornografia tomou um leque muito maior. Então, nós temos a pornografia por meio de vídeos, nós temos a pornografia por meio do sexting, que é quando você recebe e envia fotos nuas. Essa questão do sexting teve muito período muito grande, principalmente entre os adolescentes, e onde vazavam muitas fotos de adolescentes nus, né, partes do corpo ou o corpo inteiro nu. E temos também os sites pornográficos. Esses sites pornográficos, eles têm diversas maneiras para atender todo tipo de público. Então nós vemos que a pornografia, com o advento da internet, ela tomou um leque muito maior. E por ter tomado esse leque muito maior, a gente percebe que por conta disso houve um interesse em saber quais prejuízos que isso causa à mente do ser humano. E como eu disse, tá, gente? Não sou cientista, mas todo o nosso estudo aqui é baseado em cientistas renomados que estão há mais de 20 anos estudando os efeitos da pornografia na mente humana. Então, muitos cientistas, eles têm trazido essa questão da pornografia
e comparado à pornografia como a cocaína. Os efeitos da pornografia no cérebro é o mesmo efeito que há de um usuário de cocaína e de heroína. Como que é isso, Marielle? Bom, os cientistas falam que o cérebro ele não tem noção, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então, aquilo que você apresenta para ele, o que o cérebro faz? Ele registra. E aí, se você apresenta para o cérebro uma determinada imagem, ele vai registrar essa imagem, é como se fosse uma câmera fotográfica. Ele registra essa imagem. E aí, quando ele registra essa imagem, é como se ele fizesse ali um pequeno caminho. Estou colocando de maneira muito simples, tá? É como se ele fizesse um pequeno caminho pelo neurônio. E se ele é exposto mais vezes diante dessa imagem, se essa imagem chega mais vezes a ele, ao cérebro, ele começa ali então a criar uma rota, fosse um caminho ali definitivo. Então ele cria essa rota e automaticamente o que é que o cérebro faz? Ele te obriga a continuamente passar por aquela rota. É como se nós fizéssemos um pequeno caminho que aparentemente ali não fosse muito significante. E aí você, se todos os dias você fizer aquele caminho, imagina aí quem tem costume com estrada, né, com roça. Na roça é assim, você caminha, faz uma carreirinha, faz um caminho ali. Se todos os dias você passa por aquele caminho, ele se transforma numa estrada. E com o cérebro é da mesma maneira. Ele vai registrar aquela primeira imagem que é colocada diante dele, né, uma imagem pornográfica, que é o que nós estamos falando. E se você continuamente começa a ver conteúdos relacionados àquela primeira imagem, relacionada à pornografia, o cérebro ele vai entender que aquela é a rota. E ali ele vai continuamente te obrigar a passar por aquela rota. Mas há algo muito interessante que acontece. Ele não só te obriga a passar por aquela rota, como há uma descarga muito grande de dopamina nele. O que é a dopamina? Nós poderíamos chamar de substância da alegria e do prazer. Então é aquela questão da compensação. Você assiste, você vê aquela imagem pornográfica, você vai ficar excitado com aquilo que você vê. Automaticamente você fica excitado, há uma descarga muito grande de dopamina no seu cérebro. E ali você tem a questão da recompensa. E aí quando aquela descarga de dopamina chega no seu cérebro, a sensação de prazer é muito grande. E aí o que é que o cérebro vai registrar? Que você precisa novamente experimentar aquela sensação. E é muito interessante que quando há essa descarga muito grande de dopamina no cérebro, gente, o que acontece? O cérebro automaticamente ele se reprograma, ele se reorganiza para receber muito mais. E aí o que vai acontecer no seu organismo? Você vai querer aumentar, vai haver um aumento crescente do desejo, no caso que nós estamos falando, da pornografia. Olha que interessante. Quando você tem uma relação sexual, a descarga de dopamina no cérebro, uma relação sexual normal, comum, a descarga de dopamina no cérebro é de 200 unidades. Quando você utiliza, né, no caso aí, as pessoas que usam drogas, os estudiosos foram fazer esse comparativo. Quando você utiliza heroína ou cocaína, há uma descarga de 500 unidades de dopamina no seu cérebro. Quando há o acesso à pornografia, há uma descarga de 500 unidades a 800 unidades de dopamina no cérebro. Só que o nosso cérebro não foi programado para receber essa quantidade intensa de dopamina. Porque há um equilíbrio, precisa haver um equilíbrio nas substâncias que estão sendo liberadas no nosso cérebro. E o que acontece? Quando há essa descarga, né, 800 unidades dessa descarga de dopamina, o cérebro começa a entender que aquilo é prejudicial e os neurônios, os neurotransmissores, eles começam a se fechar, é como se fossem algumas janelinhas. Você recebeu 500, 800 unidades de dopamina no cérebro.
E aí o cérebro começa a perceber que aquilo é demais para ele. É muito bom, tem a questão da recompensa, do físico, da alegria, do prazer. Só que o cérebro começa a entender que aquilo é demais. E aí começa o quê? Essas janelinhas que foram abertas, o cérebro começa a fechar. Então imaginemos que você abriu 10 janelas no seu cérebro. E aí o cérebro começa a fechar. E quando ele começa a fechar essas janelinhas, começa a produzir naquela pessoa que anteriormente estava recebendo essa carga intensa de dopamina, começa a gerar nela ansiedade, depressão. Por quê? Fissura, né? Vamos colocar um termo mais comum, uma fissura com um dependente químico mesmo. Começa a haver abstinência. E você, o usuário de pornografia, vou colocar nesse termo, começa a ter uma abstinência e ele vai querer procurar por muito mais daquele conteúdo, porque ele vai querer ter aquela primeira sensação. É como o usuário mesmo. Os efeitos, gente, segundo os estudiosos, os cientistas, os efeitos da pornografia no cérebro são os mesmos efeitos de um usuário de cocaína e heroína, que são drogas extremamente pesadas. Produzem o mesmo efeito. Então, se a pessoa, ela teve acesso, né? E aí ela continua tendo acesso àquelas imagens, aqueles vídeos, aqueles conteúdos, ela quer muito, muito, muito mais. E é muito interessante essa questão de o cérebro, ele fechar essas janelinhas que, como usuário de drogas, o usuário, ele experimenta. Ele tem a primeira sensação, só que à medida que ele vai usando mais e mais aquela primeira sensação, o que ele quer repetir a primeira sensação, que é aquela descarga intensa da substância do prazer, da alegria, da satisfação. E o usuário de drogas, ele continua usando para repetir aquela sensação. A mesma coisa o usuário de pornografia. E é muito interessante a questão da vontade de repetir a sensação de prazer, de satisfação, que o que acontece? Muitos usuários de pornografia, após eles serem estimulados por aquelas imagens que, no primeiro momento, gente, o usuário de pornografia ele vai para um sexo comum, vamos colocar assim, entre um homem e uma mulher. E aí ele assiste ou ele vê aquelas imagens, aqueles conteúdos de um sexo comum, há essa descarga de dopamina, essa substância do prazer, da alegria, só que à medida que ele vai usando, né, ele vai utilizando da pornografia para repetir essa sensação, muitos estudiosos, trabalhando com muitos usuários de pornografia, concluíram que as primeiras imagens para o usuário já não são mais satisfatórias. As imagens comuns, vamos colocar assim, de um homem e de uma mulher praticando sexo. Então, os usuários de pornografia, o que eles vão fazendo? Aquilo que inicialmente eles assistiam e entendiam como moralmente correto, já não satisfazem mais. Então, assistir um homem ou uma mulher juntos já não é mais interessante para eles. Então, eles vão se aprofundando muito mais nessa pornografia e o que eles vão começar a procurar? Coisas bizarras. Coisas que anteriormente davam nojo, para eles já não causa mais nojo. Porque eles vão se aprofundando e aquilo que era nojento, aquilo que repugnava o estômago, eles já começam a ver como prazeroso, já começa a despertar neles aquela sensação de prazer. Coisas bem nojentas, coisas bem bizarras, que vocês podem imaginar o que vocês quiserem aí, tá? Eu vou me abster de citar, mas você pode imaginar aquilo que talvez nesse momento você imaginar e causa repulsa, o seu estômago embrulha. Então, para o usuário de pornografia a longo prazo, aquilo já não causa mais repulsa. Porque o que já não dá mais prazer é o sexo comum. Então, para o usuário de pornografia, aquelas coisas nojentas já causam nele a sensação de prazer. Então, eles vão se aprofundando ainda mais. E aí, o que eles vão fazendo?
Eles vão eles vão se afundando nesse poço mesmo. Isso causa dependência, gente. A pornografia causa dependência. Todo usuário de pornografia, ele começa de uma maneira bem simples, bem inocente. Realmente, Mara, um abismo chama outro abismo, né? Ele começa de uma maneira muito simples, de aquele sexo comum, e ele experimenta aquela sensação de prazer, só que aquilo já não é mais satisfatório para ele. Ele precisa se aprofundar, ele precisa ir por algo mais sujo, e aí ele vai se afundando. Um abismo chama outro abismo. Gente, muitos estudiosos, eles, baseado nessa questão de usuário de pornografia já não se satisfazer com o sexo comum e essa descarga muito grande de dopamina, ele buscar essa descarga muito grande de dopamina, eles falam que o sexo comum, para eles, já não é mais interessante, tá? E eles falam a questão de muitos usuários de pornografia, eles tentarem repetir na vida real aquilo que eles estão vendo, aquilo que é nojento. Então, existem sites, gente, de pornografia que são coisas muito bizarras e que a Bíblia condena veementemente. Nós vimos lá no Deuteronômio, no capítulo 18, depois os irmãos podem ler, mas sexo com animal, sexo, incesto, né? Pai, filha, o incesto parentesco. E quando o usuário de pornografia ele chega a esse ponto, muitas vezes, como eu disse, o cérebro ele não filtra e ele vai perdendo a questão da moralidade. Ele perde a questão da moralidade. Então, isso muitas vezes é trazido para a vida real. Então, muito cuidado, porque talvez alguns pensem assim, mas isso tem a ver só com o meu corpo. Isso tem a ver só comigo. Nós estamos falando de algo científico e nós estamos falando daquilo que o nosso corpo produz e da falta de filtro que ao longo do tempo isso vai gerando no nosso cérebro. E é muito interessante essa questão da pornografia dentro do lar. Deixa eu ler o comentário de Ana. Ana Maria, ela diz assim, no mundo espiritual há os encostos, trabalhos de macumbaria, existem os personagens que são invocados para destruir relacionamentos. Podemos comparar isso ao usuário de pornografia. Como podem ver... No mundo espiritual há os encostos, trabalhos de macumbaria. Existem os personagens que são invocados para destruir relacionamentos. Podemos comparar isso ao usuário da pornografia? Como podemos falar sobre isso? Então Como nós podemos falar da questão espiritual e a pornografia? Nós já sabemos que o sexo ele foi algo criado por Deus. E todo o esforço do diabo é destruir aquilo que Deus fez. Então, é obviamente que existem demônios que atuam nessa área da pornografia. Existem demônios que atuam na área da pornografia. Existem demônios que aprisionam as pessoas na pornografia. Óbvio, né? Nós estamos falando da questão científica, mas quando nós abrimos uma porta, uma legalidade... Né? A pornografia, você abre uma legalidade no mundo espiritual. No mundo espiritual, quando você clica naquele conteúdo, quando você vê este conteúdo, você abre uma janela no seu cérebro, né? Cientificamente falando e espiritualmente falando, você abre uma janela no seu espírito para que o diabo te aprisione justamente naquela área sexual. Eu não sei se eu respondi a pergunta de Ana, mas o diabo ele atua na pornografia. Gente, nós vamos ver alguns efeitos físicos que a pornografia traz. Olha que interessante, como que o diabo ele distorce aquilo que Deus faz. O sexo foi feito para o homem e para a mulher, para se deleitarem no casamento. A pornografia ele tem atingido desde a tenridade, né? As crianças têm tido acesso à pornografia muito rápido.
Eu tenho uma pastora que se chama pastora Tânia Tereza. Ela trabalha muito com batalha espiritual. Tendo oportunidade, depois os irmãos assistam, conheçam o trabalho dela. E ela, falando sobre libertação, ela contou uma história que ela fala sobre os laços que nós carregamos nas nossas vidas, muitas vezes conscientes, outras vezes inconscientes, porque o diabo, ele tem essa questão de não respeitar. Enquanto Deus respeita a sua vontade, o diabo não. E ela conta uma história, correto, Brisa, é prostituição, pornografia é prostituição, prostituta. Quando ela estava ministrando em um determinado lugar, ela foi fazer uma libertação com uma pessoa que tinha problemas com pedofilia. E a pessoa confessou, falou, pastora, eu tenho problemas porque eu olho para as crianças com desejo. Eu olho para as crianças com desejo e muitas vezes os meus sobrinhos vêm e me abraçam ou sentam no meu colo inconscientemente. Quando eu vejo, eu estou excitado com aquilo. E aí a pastora foi conversando com ele e nessa conversa, o que ela descobriu? Que ele teve acesso à pornografia muito cedo. E nesse acesso à pornografia muito cedo, ele viu o pai assistindo pornografia, o pai todo dia à noite ia para um determinado lugar. E aí um dia ele resolveu descobrir o que o pai estava fazendo. Foi quando viu o pai estava assistindo alguma coisa pornográfica, ele ficou ali ouvindo ou assistindo escondidinho, pá, assistiu. A partir dali, o que ele começou a fazer? Ele começou a assistir também. Abriu-se uma janela no cérebro e abriu-se uma janela espiritual. Ele começou a assistir também. Quando ele começou a assistir, o que aconteceu? Gente, isso é muito sério. Espírito de oração, tá? Intercedam pelas pessoas que estão assistindo, intercedam pelo que está sendo ministrado aqui. O que aconteceu? Ele, pequeno, o que ele fez? Ele foi lá e estuprou uma irmã. Eles eram crianças, gente. Então, isso é maligno. Isso é uma outra ferramenta que o diabo tem para prender, aprisionar as pessoas. Tem muitas novelas que existem, muita pornografia, e as pessoas acham normal assistir isso em casa e acabam levando a pornografia para casa e achando que não tem nada a ver. Correto, Itamar e Alex? É muito sutil. Lembra do caminho que eu falei lá no início que o cérebro faz? É uma carreirinha que o cérebro faz, só que depois transforma-se em uma estrada e um abismo chama outro abismo e um demônio chama outro demônio. Vamos ver os prejuízos, gente, que isso traz no casamento, tá? Eu dividi em duas partes os prejuízos que isso traz no casamento. A pornografia destrói o casamento. Marielle, mas eu já tive acesso à pornografia, Marielle. Hoje eu não tenho mais. Eu me sinto liberto, glória a Deus. Marielle, quando eu era criança, eu vi alguma coisa, mas eu não vejo mais. Glória a Deus. Mas, Marielle, eu comecei a ver pornografia adolescente. E mesmo casado, eu tenho dificuldade porque, vez ou outra, eu me vejo nessa situação. Existem muitas mulheres que sofrem muito quando seus maridos descrentes são viciados em pornografia. Isso traz muitas tristezas para essas mulheres. Edione, mas por incrível que pareça, não são somente homens descrentes, tá? Existem muitos cristãos que estão aprisionados na pornografia. E quando eu falo cristãos, eu não estou falando apenas de cristãos leigos. Nós estamos falando de pastores, nós estamos falando de homens e mulheres de Deus. E aí são homens e mulheres de Deus que estão presas. Por quê? Deixa eu só ler o comentário de Brisa e eu vou dar continuidade a essa minha fala. Uma criança que esteve aqui em casa uma vez, eu liguei um desenho infantil. Ela logo riu da minha filha dizendo que ela ainda assistia Peppa.
E ele disse que o pai dele colocava para ele filme de mulher pelada na casa dela. Gente, eu fiquei pasmo. Olha o nível. A gente vai ver quais prejuízos isso vai trazer posteriormente. Então, gente, existem homens, mulheres de Deus aprisionados nesse vício. Aprisionados pelo diabo. E aprisionados mentalmente. O seu corpo, o seu físico está preso. Eu quero que vocês se lembrem que nós somos uma tricotomia. O que é que nós somos? Espírito, alma e corpo. Tudo que acontece no meu corpo atinge a minha alma e atinge o meu espírito. A minha alma, nós vamos chamar a alma de cérebro, tá? Não a parte física do cérebro, mas a questão, as atividades que o cérebro produz, nós vamos chamar de alma. Né? Todas as atividades, todas as marcas que são impressas na nossa alma, através do nosso corpo. E aí o nosso corpo, nós podemos falar os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa boca. Tudo que nós fazemos com o nosso corpo deixa uma marca na nossa alma e abre uma janela no nosso espírito. O diabo, ele ataca a alma e ataca o espírito por meio de ações que ele vai jogando. Então, quais são os prejuízos, gente? Os estudos, esse estudo eu quis dividi-lo justamente para que nós pudéssemos ter maior conhecimento, né? Para que nós pudéssemos nos amparar. Como eu disse, eu não sou cientista, mas nós fizemos um estudo muito complexo e é muita coisa que talvez em pouco tempo talvez não dê para a gente ver muito. Mas o Brasil é um dos países que mais consome pornografia. E pasmem, as mulheres no Brasil de todo o mundo são as que mais consomem pornografia. Porque às vezes nós falamos de pornografia e nós muitas vezes levamos para o lado masculino. Embora ainda os homens sejam a maior parte a consumir pornografia. Mas as mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, hoje também tem consumido muita pornografia. Como que isso nos atinge? Como casados, como solteiros. Mas tem o erotismo subentendido, verdade, Ana? Tem um nome dessa atividade cerebral que chama plasticidade neuronal. Essa plasticidade neuronal é a capacidade que o cérebro tem de se adaptar àquilo que ele está vendo. Então, essa plasticidade neuronal, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O cérebro tem essa capacidade de se adaptar. Plasticidade é porque ele vai se moldando aquilo aos estímulos que ele está recebendo. Homens e mulheres são prejudicados muito, muito, muito nessa questão. Como que acontece isso dentro do casamento? Primeira coisa que nós observamos, se o homem ele tem acesso à pornografia desde a adolescência, porque muitos têm acesso à pornografia desde a adolescência, se ele não é liberto, ele carrega isso para o casamento. E como o seu casamento é atingido por isso? Homens, muitos homens têm disfunção erétil. A dificuldade de ter uma ereção comum. Por que esses homens têm essa dificuldade de ereção? Essa disfunção erétil? Por quê? Aquelas mulheres que ele vê nos filmes, nas histórias, nos quadrinhos também, tá? Aquelas mulheres que ele vê, quando ele olha para a mulher dele, porque há um estímulo visual, o cérebro recebe estímulo visual na pornografia. Então, quando ele olha para a mulher dele, automaticamente há uma comparação. Há muitos estudos que dizem que muitos homens, depois de terem acesso à pornografia, eles diminuíram a atração sexual pela sua esposa. Por que diminuem a atração sexual pela sua esposa? Ah, Maria, mas isso tem nada a ver, porque aquilo ali está na televisão. Mulheres de Deus. Mulheres de Deus, nós temos falado do erotismo subentendido, como a Ana colocou, sobre aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Vocês acham que é sem razão que as nossas televisões, os programas estão cheios de mulheres peladas? Estão cheios de mulheres com seios à mostra?
Vocês acham que é sem razão que aqueles homens seminus, por que homens? Porque às vezes a gente acha que é só homem que deseja mulher. Mulher também deseja homem. Então vocês acham que é sem razão que quando há um reality show, eles pegam as melhores mulheres, as mais bonitas, as mais sensuais, os melhores homens? É sem razão? Não é sem razão, gente. É para justamente despertar isso no nosso cérebro de maneira muito sutil. Então, cuidado com o que você está colocando dentro da sua casa, com o que eu estou colocando dentro da minha casa. E muitos homens, quando eles começam a ter esse acesso à pornografia, como eu disse, muitos desde a adolescência, eles têm dificuldade de ereção. E se eles têm dificuldade de ereção, eles têm dificuldade de ter um sexo comum com a sua esposa. Não tem sexo, na verdade. Não tem sexo com a sua esposa. Isso é o que um dos efeitos da pornografia no cérebro humano, que não prejudica só o cérebro, mas isso começa a trazer prejuízos para o corpo. Outra coisa que nós observamos, e tudo isso são estudos, tá, gente? Ao aumento da testosterona no homem. E o homem automaticamente, quando ele começa a aumentar essa testosterona, ele começa a ficar mais agressivo, ele começa a ficar com muita irritabilidade e ele começa também a ter muito impulso sexual. Então ele fica agressivo, irritado e começa a ter muito impulso sexual. O que é ter muito impulso sexual? Ele olha para uma mulher e ele deseja aquela mulher, não a dele. Todas as mulheres que passarem, ele vai olhar e vai falar assim, gente, alguns termos, eu vou usar uns termos meio chulos dentro do que me é permitido, tá? Então, assim, eles vão olhar para aquelas mulheres, mulher passou, ele vai olhar e vai falar assim, gostosa. Olha, como o bumbum dela é gostoso, como isso é gostoso, por quê? Porque ele está condicionado, seu cérebro está condicionado apenas àquilo que ele vê. Então, esse impulso sexual que existe uma normalidade dentro daquilo que Deus nos fez, quimicamente, fisiologicamente, biologicamente, nós temos isso normalmente em nós. Lembra que eu falei que a relação sexual causa uma descarga de 200 unidades de dopamina? A pornografia não. Então ele começa a ter esse impulso sexual extremamente, exageradamente aguçado. Como que é uma pessoa normal, sem pornografia? Tem os níveis de testosteronas normais. O desejo sexual é normal, porque isso foi algo que Deus colocou em nós. Um homem com acesso à pornografia, ele é mais propenso à infidelidade. Por que ele é mais propenso à infidelidade? Porque ele está condicionado a querer várias mulheres. Uma pessoa que assiste, que tem acesso à pornografia, ele não assiste um vídeo só. Ele assiste 1, 2, 3, ele vai mudando, então ele vai vendo 1, 2, 3, 4, 5 mulheres, ou seja lá o que for. Então ele é muito mais propenso à infidelidade do que um homem que não assiste pornografia. Um homem que não assiste pornografia não tem o cérebro condicionado a isso. Não estou dizendo que ele não vai ser infiel, mas a probabilidade de ser infiel é muito menor do que um que tem acesso à pornografia. Certo, pastor? Precisa de cura interior e a gente vai falar isso mais pra frente. E outra coisa, um homem que não tem acesso à pornografia, ele é muito mais atencioso e ele é muito mais carinhoso com a mulher. Ah, Marielle, mas eu tenho meu jeito de ser. Não estou colocando que se você é grosseiro, se você é mal educado é porque você assiste pornografia. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que os estudos dizem que homens que têm essa irritabilidade são assim muito agressivos, são mais propensos à infidelidade e tem um aumento da testosterona, que é aquele hormônio masculino que
puxa o machismo, vamos colocar dessa maneira, de uma maneira mais simples. Agora, mulher, se você é uma porta com seu marido, ele vai responder à mesma altura. Então, cuidado. Porque talvez você está recebendo o que você está dando. WhatsApp, os grupinhos de futebol. Muito bem, Brisa. Os grupos também são acesso à pornografia fácil, tá? Como eu disse, depois que a internet apareceu, gente, o acesso à pornografia tá um clique. Você não precisa... Vai pro banheiro, fica lá o homem ou a mulher 2, 3 horas no banheiro fazendo o quê? Assistindo a vídeos, celular com senha, porque a mulher não pode ver o que ele recebe naqueles grupos. Não abre esse grupo não, porque é mulher pelada. Olha, gente, muito cuidado com o que nós estamos colocando diante das nossas vistas. O que acontece também com quem tem acesso à pornografia? Gente, lembrando que eu disse que é um caminho que você vai fazendo, e quando virou uma estrada, tá? Muitos casais buscam sair da rotina e às vezes se lançam a pornografia. E quando vêm, destruir o casamento e não se realizaram sexualmente como era o propósito inicial. Mara tocou num assunto muito interessante. Achei até que alguém poderia me fazer essa pergunta. Marielle, eu posso assistir pornografia com meu marido? Eu sou casada e ele gosta de ver um filminho pornográfico. E eu posso assistir com ele, porque aí assim a gente pode repetir aquelas cenas e não sei o quê. Você pode assistir com seu marido filme pornográfico? Eu quero ler. Eu fiz a pergunta porque eu achei que alguém poderia fazer, porque há muito disso, principalmente entre os casais, Mara colocou bem. Mas se eu estou assistindo com meu marido, qual que é o problema? Qual é o problema de eu tentar repetir ou satisfazer o meu marido com aquilo que ele está vendo lá na televisão, lá no celular, lá no computador? Qual é o problema? O problema é que você está maculando o seu casamento. O problema é que você está trazendo demônios para aquilo que Deus tornou santo. Você está maldizendo, você está maculando, você está sujando aquilo que Deus fez limpo. Eu já vou ler Hebreus, e aí João Vitor pode colocar Hebreus 13. Eu vou ler agora, eu iria ler depois, mas eu já vou ler só para completar esse comentário de Mara. Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Vai ficar aí todos os versículos. Alguns a gente vai ler, outros não lê, mas vão ficar aí, tá? Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Se você coloca um filme pornográfico, você coloca uma terceira, uma quarta, uma quinta, não sei quantas pessoas dentro do seu casamento para transar com você. Transar, tá, gente? Eu estou usando esse termo transar agora, porque é isso que vai acontecer. Você não vai fazer amor. Você não vai ter uma relação sexual. Você vai vou usar o termo transar porque vai ser algo carnal, sujo, sem a presença de Deus, maculado. Entendeu? Então presta atenção. Seja o casamento de vocês respeitado por todos. Por todos. E que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais, os que cometem adultério. Marielle, posso ir no motel? O motel, gente, se nós fôssemos olhar, o motel é um lugar. Mas é um lugar para quê o motel? Vamos entender qual é o propósito de um motel. O motel, as pessoas vão lá para quê? Tá, vão lá fazer sexo, vão lá fazer... Mas como? Em quais circunstâncias? Adultério, fornicação. Quem é que vai para o motel? Quem é que não quer ser visto? Homossexualismo. Transar não é o que Deus criou. Erotismo é isso, Ana. Amor é o que Deus criou, que é permitido pela criação. Então, os casais, homem e mulher de Deus, fazem amor. Quem transa é quem coloca. Por isso que eu falei que eu usar esse termo transar. E algumas vezes eu vou usá-lo justamente porque não tem nada a ver com o que Deus criou, gente. Não tem nada a ver. Então presta atenção. Eu quero apimentar o meu relacionamento. Apimentar?
o seu relacionamento, existem muitas formas. Deus é criativo e a criatividade de Deus está no nosso espírito, está na nossa alma. O sexo está sem graça. Vamos assistir a um filminho, vamos ler alguma coisa, vamos a um determinado lugar que não tem permissão, que é um lugar que foi criado justamente para impureza, para o pecado. Não torne sujo aquilo que Deus fez limpo, tá? Vamos lá. Pornografia, né? O que acontece também no corpo e dentro do casamento, tá? Pornografia. Isso aqui que eu estou falando é a questão científica. Pornografia, a diminuição da serotonina. A serotonina é uma substância que nós temos naturalmente no nosso corpo, que ela age como um antidepressivo, a serotonina. Então, é o equilíbrio que existe. Se a dopamina está muito alta, a serotonina ela vem para equilibrar essas substâncias no nosso corpo. Então, a pessoa que assiste pornografia, essa serotonina, ela diminui muito e aquela pessoa, ela fica depressiva. Há uma tristeza. É muito interessante essa questão da serotonina diminuir, porque lembra que eu falei que o nível de dopamina é 800, é 500, é 800? E a serotonina diminui. Então, na mesma hora que ele recebe aquela carga intensa de alegria, de prazer, automaticamente, depois que há essa descarga, há uma diminuição desse antidepressivo e a pessoa ela fica triste, ela fica arrasada. Pode perguntar, se a pessoa tiver coragem de se expor, falar assim, olha, realmente, depois que eu assisto a pornografia e depois que eu me masturbo, a pessoa vai falar assim, o que vai causar em mim é uma depressão, é uma tristeza. Por que eu falo masturbação? Porque ninguém assiste pornografia sem se masturbar, tá? Porque há uma excitação sexual e um abismo chama outro abismo. E logo que há aquela descarga de prazer, automaticamente há uma descarga de tristeza, porque o nível de serotonina diminuiu muito, há uma queda drástica de serotonina. Enquanto em quem não assiste pornografia, os níveis de serotonina são normais, oscilam normalmente. Sabe aquele momento que você está bad, está chateado? É normal, é a serotonina que diminui, mas é uma coisa constante, não. Continuando, quando o homem ou a mulher assiste pornografia, há uma mudança no cheiro natural. Eu achei isso muito interessante. Tem os feromônios, que são cheiros naturais, que vamos colocar de uma maneira bem neandertal, né? Que a fêmea exala para o macho e o macho exala para a fêmea, né? É como se é um cheiro que um atrai o outro, que é natural no corpo do homem e da mulher, que a gente chama de feromônios. Esses feromônios, para o homem ou para a mulher que assiste pornografia, há uma queda. Então, esse homem, essa mulher, eles não são atraentes sexualmente. O pastor Janilton diz que já tratou muitos casos de pessoas que têm esse problema com pornografia, para nós percebermos que é algo real. Então, assim, o homem, ele perde esses feromônios quando ele assiste a pornografia. Esse cheiro natural do homem muda. Então, ele não se torna atraente mais sexualmente, gente. Enquanto em quem não assiste, esse cheiro é normal. O homem é atraído pela mulher e a mulher é atraída pelo homem. Dentro do casamento, então, há aquele despertar normal. Mas se isso não acontece dentro do casamento, porque o homem ou a mulher está preso à pornografia. E aí, de repente, você vê que a mulher, quando o homem, vamos colocar de uma maneira masculina aqui, ele é preso à pornografia, a mulher perde o desejo por ele. Aquela atração natural que o próprio Deus colocou. Outra coisa, para quem assiste pornografia, dentro do casamento, o sexo é focado apenas nas áreas erógenas, não há contato visual. O homem vai lá, ele só quer ter o prazer, ele ejacula e pronto.
Não há contato visual, ele não quer olhar para aquela mulher como um corpo todo. Ele vai olhar para partes específicas que dão prazer. Teve prazer, despertou prazer, ejaculou, acabou a relação sexual. São os prejuízos dentro de um casamento, para quem assiste pornografia. Enquanto o homem que não assiste, o que acontece ele olha para a mulher como um todo. Como um todo, ela vai lá e é uma mulher que ele olha e aquela mulher é tudo que ele tem naquele instante. Há contato visual, há toque, há carinho, há amor. Deixa eu ler esse comentário de Debrielle aí. Ele vai a um nível de euforia muito alto, dopamina, e desce para o nível ou uma tristeza, um estado de mal-estar sem explicação muito grande, que é a queda da serotonina, reforçando o que eu disse. Então, gente, e outra coisa, o sexo é a comunicação opcional. O homem que tem acesso à pornografia, ele não gosta de conversar. Ele não quer conversa, ele não quer se comunicar. Por que ele não quer se comunicar? O cérebro não tem filtro. O que ele assiste não tem conversa. O que ele assiste é um sexo cru. É um sexo... Eu estou sem saber usar o termo adequado aqui. É um sexo... Se alguém souber um termo adequado, põe aí pra mim. Mas aquelas coisas que ele assiste... É um sexo violento? Eu não sei. Mas é um sexo que... Animal, vamos colocar assim. Viciados na prostituição. Adri, essa questão da pornografia, automaticamente ela leva à prostituição. Porque o homem ele não vai se satisfazer com uma mulher só. Não vai se satisfazer. Então é um sexo brutal, é um sexo animal, um sexo sem sentimento. E ele traz isso para dentro do casamento quando há sexo. Porque lembra que eu falei que muitos homens estão tendo problemas com a ereção? Muitos homens estão tendo disfunção erétil, sexo selvagem, sexo animal, sexo sem pudor. Muitos homens estão tendo problemas justamente por conta disso. E outra coisa, eles veem, enquanto no sexo, enquanto o homem e a mulher que não têm acesso a essa pornografia, a comunicação é algo natural entre eles. Né? Eles conversam, eles se comunicam, eles se entendem, eles têm sexo sem respeito. Eles têm a questão de, isso me agrada, isso não me agrada, isso é ruim, isso é bom. Tem a comunicação saudável. E outra coisa, o homem que vê pornografia, ele vê a mulher apenas como objeto de uso. É alguém que eu vou usar para me satisfazer naquele momento. Eu quero, eu me satisfaço, acabou. Enquanto aquele que não vê pornografia, a mulher é uma expressão de afeto, de amor. Gente, essa questão de ver a mulher como algo, como um objeto de uso, tem Todo Mundo Odeia o Chris, essa série muito famosa. Eu assisti, foi até João Vitor que me falou a questão do testemunho dele, assim. Do testemunho que eu falo é no sentido de ele ter a coragem de se expor. O nome dele é Terry Crew e ele colocou, depois vocês podem colocar lá no YouTube, Terry Crew, ou se ficar difícil, coloca assim, ator de Todo Mundo Odeia o Chris, fala abertamente sobre pornografia. E ele confessa que ele era viciado em pornografia. Isso quase levou o casamento dele para o buraco, porque a esposa dele estava decidida a largá-lo. E ele, só quando ele teve coragem de pedir ajuda, foi que o casamento dele foi restaurado. A esposa dele estava para largá-lo. E ele falou que é muito interessante porque ele virava à noite. Quando ele já, tipo assim, sabe quando a noite se torna dia e a pessoa não vê? Começa a assistir aquilo ali, quando ele via já estava de manhã. Então, Marielle, como é que eu vou perceber que isso está me prejudicando? Desde sempre, gente. Mas tem pessoas que não conseguem trabalhar mais. Porque está trabalhando, está lá, quando vê, pede a licença e vai acessar a pornografia. O nome dele na série é Julius, né? Terry Crew. Depois você coloca aí, ó. Terry Crew tem o nome dele aí, como se escreve. E aí, assim,
É difícil, como que eu vou olhar essa questão na minha vida? Se eu preciso disso para me sentir satisfeito sexualmente. Se homens, se não está tendo a relação saudável com a sua mulher, se não é... tem outro filme, sugestão, o filme A Prova de Fogo, que a Adriele está colocando. Não está tendo a relação saudável com a esposa, não consegue ter ereção normal, olha para as mulheres ou para os homens com um desejo fora do comum, tudo é sexo para você, não consegue concentrar, não vai trabalhar, mas de repente tem que sair porque precisa acessar pornografia. Evita ter contatos com pessoas, porque sair vai fazer você perder aquele momento de estar sozinho para ter contato com a pornografia. É sinal de que você precisa de libertação. Libertação. Continuando, gente. Eu disse que as crianças e os adolescentes entenderam os prejuízos que isso traz para o casamento, gente. E existe uma coisa, e aqui eu achei muito sério, foi uma neurocientista que falou, e ela falou uma coisa muito séria, que o homem, e aqui é especificamente para o homem, o que acontece? Quando ele assiste pornografia, e ele vai se masturbar, e o que acontece? Ele assiste a pornografia, se masturba, há um efeito fisiológico, biológico no pênis do homem, tá? Ele é como se criasse tentar colocar de uma maneira mais simples, mas é como se o pênis perdesse a sensibilidade de sentir o órgão feminino, na relação sexual. Por quê? Porque na masturbação o homem vai utilizar a mão e a mão dele vai produzir no pênis uma capa. Sabe quando ela até usou essa questão, esse exemplo de um trabalhador braçal que trabalha na roça, por exemplo, e as mãos dele são bem grossas e ficam sem sensibilidade. É o que acontece com o homem que assiste pornografia e se masturba demais. Ele perde a sensibilidade de sentir o órgão feminino, o órgão genital feminino. Então ele já não sente o órgão genital feminino e aí ele vai voltar para a masturbação, porque ali ele consegue colocar as mãos dele do jeito que ele quiser. Isso é muito sério, gente. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa desse laço do diabo, desse ataque do diabo dentro das famílias? Muitos casamentos. Mas isso aí é só para casado, Marielle? Tá. É só para casado? Eu gostaria até que muitos adolescentes estivessem prestando atenção nisso que eu vou falar. Como eu disse, crianças e adolescentes estão tendo acesso muito cedo à pornografia, gente. Muito cedo mesmo. Nos Estados Unidos, muitos precisam ir para clínicas de recuperação, porque muitos adolescentes eles estão entrando em depressão profunda, eles se casam, muitos quando entram no casamento, eles não conseguem sustentar aquele casamento porque já levam essa carga espiritual para o casamento e muitas crianças também estão sendo afetadas. O que acontece? Fisiologicamente falando e cientificamente falando, o que acontece com as crianças e adolescentes? Quanto mais cedo eles têm acesso à pornografia, no Brasil, em média, a partir de 9 anos de idade, há esse acesso à pornografia voluntário assim que eu falo, de a criança ser exposta. Mas há muitas crianças que estão sendo expostas à pornografia involuntariamente. Há o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, fala sobre isso, que isso é violência sexual. Quando você expõe a criança ou adolescente à pornografia, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que isso é crime. É a mesma coisa de violência sexual. Então, se a criança você conhece alguém que está colocando pornografia para o filho ver, essa pessoa tem que ser denunciada.
porque é violência sexual. E os malefícios na mente dessa criança e do adolescente, muitos são para a vida toda. Muitos malefícios. E a gente pode pensar muitas coisas. Da distorção do sexo saudável. Por quê? Porque o que acontece quando a criança ou adolescente é exposta à pornografia muito cedo? Afeta o lobo frontal. O que é o lobo frontal? Afeta muitas partes do cérebro, mas o lobo frontal é aquela parte do cérebro que é a parte do bom senso e da tomada de decisão. Então a criança ela não vai ter aquele filtro comum, porque nós moralmente nós sabemos, olha, isso é certo, isso é errado. Isso é produzido ao longo da nossa vida. Nosso cérebro ele começa a separar o certo e o errado, o que é moral e o que é imoral. Quando a criança ela é exposta à pornografia muito cedo, esse lobo frontal é atingido e automaticamente há é corrompido esse lobo frontal e a criança ela não consegue perceber o que é certo, o que é errado. A criança ela começa a ficar erotizada muito cedo. O que é uma criança erotizada? É uma criança que começa a ter comportamentos de adulto muito cedo. E às vezes você não sabe, porque às vezes com 12 anos, gente, tem meninos com 12, 13 anos que transam, tá? Presta atenção a todas as vezes que eu usar esse termo, 12, 13 anos. Por quê? Porque foram expostos muito cedo à pornografia. E é algo que eu achei muito interessante, essa questão de as crianças elas e adolescentes terem essa distorção da visão do que é amor, da visão do que é certo, ter essa distorção da tomada de decisão e serem mais erotizados e menos afetivos. Eu achei muito interessante algo que os estudiosos disseram que quanto mais vulneráveis crianças e adolescentes são e estão à pornografia, mais incertezas eles têm sobre suas crenças sexuais e seus valores morais. Muitos adolescentes, muitas crianças, eles já não, à medida que eles vão sendo expostos à pornografia, eles já não sabem se eles são, o que eles são. Se eles são homens ou mulheres, no sentido de se relacionarem. Eles vão perdendo a identidade de gênero. Eles vão perdendo quem eles são. Há uma confusão, eles vão deixando de acreditar. E eu tenho um caso, eu estou colocando um caso, mas é um testemunho, uma história de um rapaz que ele foi exposto à pornografia muito cedo. E aí quando ele viu, ele já não mais se relacionava com mulheres, porque não era suficiente para eles. Ele começou a se relacionar também com homens. Um minuto apenas de pornografia exposta para uma criança é suficiente para traumas horríveis para uma vida. E ele começou a se relacionar, isso mesmo, horríveis para a sua vida. E ele já tem, gente, olha, já tem 1 hora de estudo. Ele começou a se relacionar também com homens, porque ele já não sabia se ele preferia homens ou mulheres. Havia uma confusão de gênero. E outra coisa, depressão, falta de concentração, crise de identidade, isolamento social, suicídio. Todas essas coisas acompanham a criança e o adolescente que são expostos à pornografia. Baixo autoestima. Eu quero falar uma coisa muito, muito séria aqui sobre a questão de expor criança e adolescente à pornografia. Gente, tem um filme, alguns pais fazem isso voluntariamente, outros não. Eu vou voltar sobre o que o seu filho está assistindo, sobre o que o seu filho está vendo. Tem um filme chamado Festa da Salsicha. Quem já viu? Eu não vi o filme todo. O nome do filme é Festa da Salsicha. E o canal de televisão passou no Canal Pago. E o canal de televisão foi processado. E por quê? Porque esse canal passou o filme 2 horas da tarde. Eu acredito que foi no mesmo horário que eu vi. Eu estava em casa e aí eu comecei a ver Festa da Salsicha. Eram desenhos
eram produtos de supermercado que estavam tentando sair do supermercado para não serem comidos pelos humanos. E aí, gente, teve uma parte do filme, aí tá, eu estava assistindo, não tinha, aparentemente não tinha nada, mas gente, presta atenção, o filme é desenho animado. Teve uma parte do filme, eu tô falando daquilo que eu vi. Talvez você não viu, mas seu filho pode ver, porque é desenho. Você tá vendo desenho, você não se preocupa. Teve uma parte do filme que era uma orgia. Os alimentos estavam num determinado ambiente fazendo orgia. Gente, eu sinto náuseas quando eu conto isso. E naquela hora, meu estômago embrulhou. E eu pensei, meu Deus, se uma criança estiver vendo isso, era orgia, era sexo explícito, eram coisas nojentas que os alimentos falavam. E aí eu mudei e eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Passou 2 horas da tarde. Chama Festa da Salsicha. É um desenho animado. E depois esse canal de televisão foi processado, mas ainda passa. Você tem acesso, você pode ver. Seus filhos podem ver no YouTube, em qualquer lugar. É desenho. Muito cuidado, gente. Tem um outro que tem na Netflix, chama Big Mouth. Big Mouth também é um desenho para adolescente. E o Big Mouth é um adolescente que está passando por essa por essa fase da puberdade. E ele tem uns monstros que são chamados monstros dos hormônios. Esse Big Mouth, gente, também é muito nojento. E, incita a masturbação. Ele está, por exemplo, na sala de aula, e aí o professor fala alguma palavra, ele simplesmente sai correndo, vai para o banheiro se masturbar. Isso é pornografia. Ah, Marielle, mas existem outras coisas? Existem. Pesquisei, e aí foi uma pesquisa, o meu marido falou de um desenho chamado hentai. É um tipo de mangá japonês. Chama hentai. O que são esses mangás japoneses? Hentai significa depravado, é uma palavra japonesa, é obsceno, é sujo. Então, o que acontece? O hentai são desenhos animados, são mangás japoneses, só que com cunho altamente sexual, extremamente nojento. Está a um clique. E no hentai, gente, o que tem no hentai? São desenhos de... Escuta bem isso aqui é muito sério. São desenhos de meninas, são desenhos que têm corpo de menina, só que com seios bem volumosos, olhar infantil e jeito de criança, mas com seios mais sensuais. Esses são os desenhos. O hentai é isso. São esses desenhos, eles são assim, os desenhos, as meninas, elas têm olhares inocentes, têm corpo infantil porque são pequenos, mas têm seios volumosos, bumbuns grandes e um comportamento extremamente sexual. Que nós poderíamos interpretar acerca desse desenho? Como que você coloca um desenho que é de um corpo de uma criança com seios, um olhar sensual? Nós poderíamos estar incentivando o quê, gente? Pedofilia. Esses desenhos podem muito bem incentivar a pedofilia, porque como que alguém olha para um desenho daquele e tem desejo? Então a mente vai absorvendo. Lembra que eu falei que o cérebro começa a ficar sem filtro? Muitos desses desenhos mostram o sexo entre pais e filhas. Essa neurocientista, eu assisti alguns vídeos no YouTube, e essa neurocientista, ela falou que teve uma cidade que chegou uma cartilha, e nessa cartilha o ensinamento era o seguinte: a mãe vai para a cozinha cuidar das coisas e a filha fica no sofá tendo intimidade com o pai. Muito cuidado, porque se vê pornografia é um pulo para o estupro, é um pulo para uma violência sexual. Beijar na boca de criança, cheio de estimulação sexual. Gente, desculpa. Beijar, é meu filho, é minha filha, isso é erotização também. Não se beija a boca de criança. Não manda, e aqui eu vou até agradecer a Aline, que ela me passou um Instagram muito interessante. Depois, se ela puder colocar
para as mães acompanharem, é de uma neuropsicóloga também, essa erotização infantil. Nós colocamos as nossas crianças e os nossos adolescentes vulneráveis. Se você coloca uma criança para beijar e abraçar quem ela não quer, você expõe essa criança a uma situação de que quando ela tiver numa situação que ela não vai conseguir se defender, ela pode ser facilmente atacada. Então, cuidado, gente. Existem adolescentes violentando crianças, adolescentes violentando porque eles não sabem o que é um sexo puro. Porque a sua mente, o seu cérebro foi corrompido, o seu lobo frontal está corrompido, então eles não conseguem filtrar. Crianças que estão sendo suscetíveis. Vocês sabiam que tem crianças que se masturbam compulsivamente? Compulsivamente. Isso é muito sério, muito sério. Então, nós precisamos ter cuidado. Existe também o outro lolicon. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão. Lolicon são pessoas que têm fetiches em olhar crianças, pessoas vestidas de maneira infantil. Se eu tenho 33 anos, por que eu vou me vestir como uma criança? Por quê? Se seu marido quer que você se vista como uma criança, tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa muito errada. Cada um com seu cada qual. Eu não posso erotizar uma criança, eu não posso olhar para uma criança com desejo, mas isso acontece porque há depravações nesses vídeos, nessas coisas. Gente, é tudo muito nojento. Nosso estômago embrulha, dá náuseas. Mas vocês sabiam que quem tem acesso à pornografia, isso é muito normal? Muito normal. Muito normal. São coisas bizarras que essas pessoas veem. Tira isso de dentro da sua casa. Tira isso de dentro da sua casa. Tira isso da sua vida. A solução. Marielle, mas o que é que a Bíblia diz? Eu vou citar os trechos e eu vou pedir para João Vitor colocar os trechos. Você vai anotar e você vai ler depois. Eu vou ler alguns trechos apenas, tá? Colossenses 3, 5. Você vai anotar aí. Colossenses 3, 5. E aí, você anota, porque eu quero que você leia depois, tá? E aí eu quero que leamos juntos. Efésios 5, 3, tá? Efésios 5, 3. E aí eu vou falar o outro versículo. Enquanto o João Vitor anota, eu vou ler o Efésios 5, 3, tá? Gálatas, e aí eu vou pedir para ninguém comentar agora, que eu vou colocar todos os versículos, e aí depois a gente comenta, para o pessoal anotar. Gálatas 5, 19 a 21. Eu vejo mães gravando o vídeo das filhas rebolando, funk de shortinho, achando a maior coisa do mundo. Erotizar a criança, gente, não pode. Vamos lá, gente. Gálatas, muito interessante o ponto que você citou. Homens que permitem que suas mulheres sejam ninfetas e fiquem na mídia se expondo. Preocupante, gente. Gálatas 5, 19 a 21. Vamos ler Efésios 5, 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Se eu não posso nem mesmo falar, eu posso fazer? Eu posso ver? Eu posso tocar, usar as minhas mãos para tocar de maneira indevida o meu corpo? Ou o corpo do outro? Não deve ser nem mesmo assunto entre vocês. Imoralidade sexual e indecência. Tiago 5. Tiago 5, 16. Eclesiastes. Vão anotando. Eu não vou ler todos, tá? Mas eu acho muito fundamental nós termos. Por favor, se você quiser anotar e depois leia. Eclesiastes 12, 13, 14
E eu quero que leiamos juntos 1 João 2,16. Tá? 1 João 2,16. São os cachorros dos vizinhos que estão latindo, viu, gente? 1 João 2,16. Lá fora. Diz assim. Amém? Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Essas coisas vêm do mundo, não vêm de Deus. Ah, não tem nada a ver eu colocar isso no meu casamento? Tem a ver sim. Porque isso não vem do Pai. Essas obscenidades, essas sujeiras. 1 João 2,16. Nada, os maus desejos da natureza. Isso não vem de Deus. Mateus, eu vou ler antes de ler Mateus, vamos ler juntos 1 Pedro 2,11. E aí está Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 a 23. E eu quero ler com vocês 1 Pedro 2, 11. Mateus 2, 6 a 23. E agora 1 Pedro 2, 11. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Evitem as paixões carnais. Evitem as paixões carnais. Na era da tecnologia não dá mais para tratar o sexo como tabu. O certo é os pais conversarem de forma aberta, na medida do possível, com seus filhos. Porque falar que algo é ruim e errado, você está abrindo, né, para que a criança, não dá para eu ler todo não, mas eu vou ler depois. Mas sim, ensinar na hora certa, ensinar do jeito certo, ensinar dentro da palavra de Deus e no momento certo. Mateus 6, 22 a 23. Como eu disse, é um assunto muito extenso, gente. E quando nós tivermos o nosso encontro de casais, a gente vai tratar disso com um pouco mais de profundidade. Mateus 6, 22 a 23 diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Como será terrível essa escuridão? Os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Então, homens, mulheres, tá naquele grupo de WhatsApp que é cheio de pornografia? Tá naquele grupo, tô falando WhatsApp que é muito comum hoje, que vive mandando imagens erradas para você. Isso não tem nada a ver, é coisa de homem. Não, isso não é coisa de homem. Se você quer ter uma sexualidade saudável, se você quer ter um casamento saudável, tira isso de dentro da sua casa, tira isso da sua mente. Marielle, mas não é tão simples assim. Por que nós não podemos tratar isso de maneira... A gente trata de maneira muito delicada, entendendo perfeitamente, mas a gente sabe que é um vício e uma prisão da alma. Primeira coisa, gente, não é tão simples realmente. E nós entendemos a dor daqueles que estão presos pelo vício. Mas isso não significa que não há libertação. A Bíblia diz que se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há libertação em Cristo Jesus. Há libertação na palavra dele. E aqui nós, como eu disse, é crente, não crente. Todos podem ser libertos. Todos podem ser libertos. Vou novamente colocar os outros versículos, mas como que eu vou vencer isso? Primeiro você vai, como eu disse, existe a neuroplasticidade. Plasticidade neuronal. Que é isso? Você vai condicionar o seu cérebro àquilo que é santo, àquilo que é puro. Você vai se obrigar a encher a sua mente daquilo que é de Deus. Você vai colocar uma disciplina na sua vida
Como? Você não vai usar a internet quando você estiver sozinho. Sabe quando você fala com sua esposa ou com seu esposo, pode dormir, depois eu vou? Não. Você vai se corrigir nisso hoje, em nome de Jesus. Vocês vão para a cama juntos. Vocês vão para a cama juntos. Não tem esse negócio de vai você primeiro e depois eu vou, não. Primeiro porque marido e mulher devem ir para a cama juntos. Devem ir dormir juntos. Mesmo que não vão fazer amor, é para deitarem juntos, é para estarem juntos. Não tem esse negócio, vai você primeiro, eu vou depois. É junto. O marido e a mulher, então você vai se proteger quando vê você estar lá sozinho acessando aquilo. Então você vai se proteger. Então vai junto com a sua esposa, vai com o seu cônjuge junto para a cama. Tira a senha do celular. Desliga o celular à noite. Desliga, são dicas humanas que eu estou colocando aqui. Desliga o celular à noite. Fecha, bloqueia o seu celular ou bloqueia os sites pornográficos. Tira isso da sua casa e converse com alguém. Aqui é onde que entra a libertação. É você ter a coragem. Se você trouxe todas essas imundícies, olha, Deus está falando com muitos casais nesta manhã. Muitos casais. Que talvez por vergonha, por medo, não tem coragem de colocar isso diante de alguém. De falar, olha, eu tenho problema com pornografia. Deus está falando com você que Ele não está te jogando fora. Nesta manhã, Ele está te dando uma oportunidade de ter um casamento liberto, de ter um casamento saudável. E aos adolescentes, Deus está também dando a oportunidade de você entrar num casamento saudável e de ser liberto também. Então, o Senhor, Ele está falando com você. Há uma verdade muito nítida do Espírito Santo de Deus no meu espírito neste momento, de que Ele está falando com você. E você sabe que é com você. Então, Maria está falando de maneira genérica? Não. Eu não estou falando para todos nesse momento. Existem alguns casais específicos que Deus está falando. É hora de tirar a sujeira. É hora de confessar. É hora de pedir ajuda. É hora de deixar a vergonha de lado. É hora de clamar para que as amarras caiam por terra. Tiago, e aí a gente vai para a segunda parte dos versículos. Diz assim, olha, anota aí, Filipenses 4:8. Provérbios 17:17. Não vou ler todos, mas eu quero que você anote. Provérbios 17:17. Tiago 5:16. Salmo. Tiago 5:16. Salmo 119:37. Eu quero ler Tiago 5:16. Depois você vai abrir comigo em Provérbios 28:13. Tiago 5:16. Salmo 119:37. Tiago 5:16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados. A confissão é o primeiro passo da cura. A confissão. Por isso que Deus tem falado fortemente neste momento ao meu coração. Confesse. Confesse. Você tem pessoas que você confia, que vão orar e que vão ministrar sobre a sua vida. Nós temos na nossa igreja o nosso pastor que tem lidado com muitos casos. Confesse, eu preciso de ajuda. Nós não estamos aqui no estudo para julgar ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para que você entenda que se você hoje assistiu, viu ou mais tarde vai querer, Deus está falando com você, eu posso te libertar. Então Tiago 5:17 diz, confesse para ser curado, confesse para ser libertado. Provérbios 28:13 diz assim,
Provérbios 28, 13. Eu acho que está anotado ali, amor? Provérbios 28, 13. João Vitor vai colocar. Diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Então, não encubra, não fique com vergonha, porque eu sei que muitos têm vergonha, acham nojento, mas quando vê estão de novo na mesma prática. Não encubra. Quem confessa e quem deixa, alcança misericórdia, alcança favor do Senhor. Alcança favor do Senhor. Salmo 119, 37 está aí, mas eu vou ler antes. 2 Coríntios 10, 15, 10, 13. 2 Coríntios 10, 13. Provérbios 28, 13. 2 Coríntios 10, 13. 2 Coríntios 10, 5, na verdade. 2 Coríntios 10, 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. O seu orgulho pode impedir que você conheça e experimente a libertação que o Senhor te oferece. 2 Coríntios 10, 5. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Coloque a sua mente à disposição de Deus. Os seus pensamentos, quem controla é você. A sua mente, quem controla é você. A plasticidade neuronal prova que Deus te dá a chance de reprogramar o seu cérebro para aquilo que é dele. Para aquilo que é dele. Anota aí. 1 Coríntios 10, 13. Alguns comentários travaram, mas não tem problema, a gente coloca depois, tá? 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las, e assim vocês poderão sair delas. Você não está sozinho, você é forte, você tem Deus, e tentado, Deus ainda te dá o escape. Não perca a fé. Se agarre e condicione o seu pensamento, a sua mente a Deus. Enche o seu pensamento das coisas de Deus. Salmo 139, nós estamos caminhando para o final. Salmo 139, 37. 119, 37, quer dizer, já está aí anotado. Salmo 119, 37. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo como prometeste. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Clame ao Senhor. Peça e Ele irá te socorrer, Ele irá te libertar, porque há libertação em Cristo Jesus. E para terminarmos, Filipenses 4:8. Eu vou esperar você encontrar Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, que é digno, que é correto, que é puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Enche os seus pensamentos daquilo que é de Deus.
Enche os seus pensamentos das coisas do alto. Quando tiver vontade de acessar pornografia, coloque algo de Deus. Saia desses grupos de WhatsApp. Se liberte. Confesse os seus pecados. Confesse, procure alguém da sua confiança. Nós temos os nossos pastores. Confesse, converse com alguém. Nós estamos à disposição. Nós nos colocamos à disposição para te ajudar. Clame ao Senhor e clame a Deus, porque Ele operará a libertação. Ele te libertará de todos os demônios que têm aprisionado a sua vida sexual, que têm aprisionado o seu casamento, que têm te aprisionado adolescentes que não conseguem ver meninos e meninas com olhar santo. Adolescentes que olham para as meninas como se fossem objeto sexual. Adolescentes que estão presos à pornografia com depressão. Deus está te chamando para uma libertação. Pastores que muitas vezes estão ministrando, mas estão presos à depressão. Sim, e Deus te chama à libertação. Não tenha medo de confessar o seu pecado. Nós fomos ao retiro, meu esposo e eu. E nesse retiro, o pastor, ele falou muito. Eu quero ler esse comentário de Luiz Paulo, mas deixa eu só contar essa questão. Um pastor de uma igreja, eu conheço aquele pastor, e ele ministrou, deu uma palavra poderosa de libertação. Ele falou: amados, Deus, Ele me libertou da pornografia. Eu confessei e eu fui tratado, e Ele me libertou da pornografia. Ele falou: eu era viciado em pornografia e eu chorava porque eu me sentia suja, e Deus me libertou porque eu confessei. E a partir do momento que ele confessou, ele foi sendo tratado, ele foi sendo cuidado. 1 João 3,6, eu quero ler. 1 João 3,6 diz assim: assim, quem vive com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Luiz Paulo dizendo: olha, é muito importante. Quem vive com Cristo não continua pecando, porque Cristo, ele vai operando libertação nas áreas das nossas vidas. Falou muito comigo nesse processo de libertação. Hoje sou livre. Desde os 5 anos, aprisionado, sofri muito. Vocês estão vendo, gente? Isso aqui é verdade de Deus. Isso aqui é o Senhor Deus falando: olha, eu posso libertar. As crianças estão presas, adolescentes, casamentos, mas Deus liberta, e glória a Deus que a gente tem um testemunho aqui durante a nossa aula, de que Deus liberta, que Deus transforma. Enche a sua mente de Jesus, enche a sua mente de Deus. Salve o seu casamento, salve a sua vida. Meninos, meninas, confessem, peçam ajuda, porque o Senhor pode ajudar. E Deus é tão lindo que quando Ele coloca essa função no nosso cérebro, da neuroplasticidade, o que Ele está dizendo é: existe salvação para o seu espírito, existe salvação para a sua mente, porque a sua mente vai começar a pensar nas coisas que são de Deus, naquilo que é do alto. Enche a sua vida de Deus. Proteja os seus filhos, proteja o seu casamento, proteja a sua vida, sim. Protejamos as nossas vidas, as nossas mentes e os nossos olhos, porque nós podemos ser atrás só um clique, só uma curiosidade. E outra coisa, se o seu casamento de alguma maneira se tornou maculado, Deus está te convidando. E Ele está falando: eu posso limpar. Gálatas 5:25, que eu quero terminar com essa palavra, e você pode orar e pedir ao Espírito Santo para ministrar na sua vida. Eu quero terminar com essa palavra. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também as nossas vidas. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a minha vida, a sua vida. E se você precisa de libertação, nós estamos à sua disposição. Largue a vergonha, largue o medo, experimente uma vida limpa, salva, purificada em Cristo Jesus. Experimente um casamento santo, experimente uma adolescência, uma juventude santa. Proteja os seus filhos, cuidado com o que eles assistem.
Encha a sua casa de Deus. Encha a sua família de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar. Você pode participar comigo dessa oração? Jesus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor nos liberta. E Espírito Santo de Deus, a tua palavra não volta vazia. Então vá, encontre cada coração, tira o medo, tira a vergonha, tira tudo que possa atrapalhá-los de serem completamente livres e se confessarem uns aos outros e procurarem ajuda. Ó Pai, neste momento que cada casa esteja cheia do Senhor, eu creio. E aquelas pessoas que o Senhor falou de maneira muito específica, o diabo não roubará aquilo que o Senhor já ministrou no coração delas. E elas terão coragem. Terão um casamento santo. E terão um casamento cheio de satisfação. Porque é isso que o Senhor nos promete. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu vou ler alguns comentários, mas nós já acabamos. E aí alguns comentários eu vou ler pra gente terminar. A gente já acabou. Domingo que vem estamos juntos. Hoje nós temos culto para a glória do Senhor. Enche a sua casa de Deus. Enche a sua vida de Deus. Hoje nós temos culto 7 horas da noite. Bota os comentários para mim, amor, fazendo um favor. Hoje nós temos culto. Glória a Deus. Amém. Nós agradecemos cada pessoa que participou conosco. Pode descer. Teve um comentário que eu não consegui ler todo, foi de Poliana. Eu não consegui ler todo. Aqui. Volta antes de ler o de Poliana, eu vou ler o de Ana. E muito interessante o ponto que você citou. Muitos homens permitem que suas mulheres se vestam como ninfetas e fiquem na mídia se expondo, eu li. Na era da tecnologia, não dá mais para tratar o sexo como tabu. O certo é os pais conversarem, de forma aberta, na medida do possível. Você está abrindo uma porta para essas crianças e adolescentes buscarem na internet. Pois tudo que é proibido é mais gostoso. Por isso que é necessário, conversar para tirar a curiosidade da mente das crianças. Que Deus nos abençoe, Nós não conseguimos ler muitos comentários. Fiquem com Deus. Amém? Deus nos abençoe.